Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nuamente, um podcast que foi criado essencialmente para eu partilhar convosco as minhas opiniões sobre várias temáticas, nomeadamente relacionadas com os relacionamentos, a intimidade, ah, sobre o desejo, a líbido, sobre coisas que os casais têm, desafios que os casais têm, e as mulheres também. E, portanto, é um espaço que foi criado não para fazer terapia, não para defender nenhuma teoria, mas sim para partilhar a minha opinião conforme eu sinto que seja e conforme aquilo que eu penso, não estando muito preocupada com se é o correto, se não é, é a minha verdade. Eu escolhi neste episódio falar sobre ser sensual. A sexualidade e os relacionamentos trazem-me aqui temas que são interessantes de abordar e que nós às vezes não os fazemos no nosso dia a dia. O- os orgasmos, o prazer, a líbido, ser sensual, ser provocadora, ter dor ou desconforto na penetração, a traição. Portanto, são o impacto que às vezes as famílias têm nos relacionamentos, as férias, a autoestima, o amor próprio, foram tudo temas abordados. Tenho a certeza que são temas que afetam as nossas relações e que interferem em nós como pessoas. Não quer dizer que toda a gente tenha problemas, o mesmo tipo de problemas. Não. Às vezes temos estes problemas todos em fases diferentes da nossa vida. Então, estando eu na casa dos 40 e em uns trocos, não é? Acho que é um tema que eu trago agora que já podia ter trazido há muito tempo, que é falar sobre o ser sensual. E quando é que foi a última vez que tu te sentiste verdadeiramente sensual? Porque é que a maioria das mulheres, quando ouve a palavra sensualidade, pensa logo em lingerie, maquilhagem, salto alto, sedução, e sensual associa-se logo a isto. Às vezes há pessoas que estão de salto alto, lingerie giríssima, maquilhadas, e de salto alto e sensualidade zero. Portanto, nem sempre são estas coisas que automaticamente fazem da mulher uma mulher sensual. Nós podemos aqui desmontar a ideia. A mulher que se sente sensual quando se sente-se ligada a si própria. Eu acho que aí é que é a essência. Não só quando está bonita. Não se sente só sensual quando está mais magra ou quando está mais bronzeada. Ah, ou só se sente sensual quando se sente desejada, ou então mulheres que não têm um relacionamento sentem-se mais sensuais quando já têm um relacionamento. Não, eu acredito que não são estas coisas que automaticamente definem a sensualidade. Não posso agora também estar a dizer que eu não me sinto mais sensual quando estou de salto alto, ou quando estou maquilhada, ou quando estou mais magra, ou quando estou mais bronzeada. Isto aqui é um pau de dois bicos. Não, efetivamente, eu quando estou mais preparada, sinto mais bonita, estou mais diferente, então gosto do que vejo e sinto-me mais sensual também. Mas eu sei que a sensualidade, se eu tirar todos estes adornos, a sensualidade continua lá. Porque não é a roupa que me dá a sensualidade, não é o sapato, não é o batom, não é o tom de pele, é a minha essência. E normalmente aquilo que a sensualidade, a maneira como defino a sensualidade, é precisamente sobre aquilo que tu não vês. Nós estamos a falar de coisas que vemos, de roupas que vestimos, da nossa forma física e por aí fora, mas eu acredito que ser sensual é algo que eu não vejo, que vem de dentro, que é da essência, da minha energia, da minha maneira de me posicionar. E isto também tem muito a ver com como é que eu estou cá dentro, como é que está a minha autoestima, como é que está a minha confiança, como é que está isto tudo. O que mata a sensualidade é muitas das vezes vivermos em modo de sobrevivência. Aliás, já falei disto noutros episódios e falo muitas das vezes porque é assim que a sociedade está, ou pelo menos é assim que muitas mulheres chegam até mim. Elas estão a sobreviver. Passam os dias a resolver problemas, a serem mães, a serem domésticas, a serem profissionais exímias
a não terem prioridades, a não ter tempo de descanso, a não ter tempo de autocuidado, e elas literalmente sobrevivem. E uma mulher não perde a sensualidade de um dia para o outro. Portanto, a mulher foi ao longo do tempo deixando esta parte de si ir-se perdendo, não é? E acaba por abandonarmos partes de nós. Aquilo que mais me entristece, e eu também já passei por esses processos, mas aquilo que mais me entristece é que eu não sinto que isso aconteça tanto nos homens, mas sinto que isso acontece muito com as mulheres, que é com o projeto de vida que nós temos de casar, pronto, construir uma família, ter a nossa casa, o nosso canto, a nossa família. E isso parece que traz-nos um preço alto a pagar, porque muitas das vezes perdemos-nos aqui no meio. Principalmente temos a vantagem e o privilégio de sermos mães, mas depois há uma transformação na nossa vida e que muitas das vezes nos perdemos aqui no meio. Perdemos, essencialmente, as prioridades. Trocamos as prioridades todas. E assim como os filhos estão no topo da prioridade, depois a profissão, a casa e mais não sei o quê, mais não sei o quê, do meio da tabela para o fim está a mulher, o seu tempo de qualidade, a autoestima, o seu relacionamento, a intimidade com o seu companheiro e no fundo, a sensualidade também é algo, é uma parte de mim, porque eu sou mãe, sou amante, sou mulher, sou filha, sou sensual, sou provocadora, sou desejada, posso desejar, eu sou isto tudo. Eu tenho confiança, eu tenho autoestima, eu tenho se alimentar e se não me deixar que esta parte de mim caia. Então, eu em tempos fui uma mulher sensual, hoje não sou. Então, o que é que aconteceu? Eu deixei, estalei os dedos e deixei de ser sensual de um dia para o outro? Não. Eu deixei que partes de mim fossem se perdendo ao longo do processo. E o que é que. Isto, no fundo, são tudo coisas que matam a sensualidade. E principalmente não termos a noção que elas estão a ter essa interferência em nós é que faz com que a sensualidade se perca. Agora, como é que nós voltamos a ser sensuais? Como é que voltamos a sentir-nos sensuais? Claro que cada uma vai ter a sua receita, não é? Para algumas mulheres é voltar ao ginásio, é trabalhar o corpo porque lhes dá autoestima, porque lhes dá bem-estar, porque é tempo de qualidade para si e automaticamente é recuperar essa mulher e que permite ser sensual. Há outras pessoas que é o dançar, o caminhar, o nadar, hum, o, o estar consigo sozinho, o tocar-se, o mimar-se. Colocar um creme no corpo após o banho. Quantas mulheres não têm tempo ou não perdem tempo a colocar um creme hidratante no fim de um banho corrido? Então, às vezes, tomar um banho sem a preocupação de se estou a demorar muito, se não estou, como é que está a criança, se está a chorar, se não está, ou o jantar, se tenho que fazer o jantar, já vou estar atrasada, ou se vou-me deitar mais tarde, ou se vou chegar atrasada ao trabalho porque vou tomar um banho demorado. Portanto, de conseguir tomar um banho descansado é um luxo para muitas mulheres. E não é para todas, claro que não é para todas, eu não falo para todas e também não são todas assim, mas muitas mulheres que estão em sobrevivência, estão desgastadas, estão com as relações em crise, também têm este tipo de comportamento. Então, a solução é: o que é que para ti é importante para voltares à mulher que tu eras, para ser sensual? Ou então, tu que nunca achaste que foste sensual, o que é para ti ser sensual? E então, o que é que te falta? O que é que tu podes fazer? Uma coisa simples que tu possas fazer para seres mais sensual do que aquilo que tu achas que és. Para trabalhares a sensualidade em ti. Então, hum, é muito importante termos estas reflexões. Eu sei que, para quem está desse lado a ouvir, pode não tirar tempo para mais nada, mas se conseguir ouvir este episódio, este e outros episódios até ao fim, por poucos minutos, vocês já conseguem ter uma reflexão. E só por isso já vos agradeço por estarem desse lado, mas também vos agradeço por vocês permitirem-se, por poucos minutos, nem que seja na viagem, no carro ou quando estão agora em casa a fazer alguma coisa, que vocês possam ouvir este podcast e já tirar alguma reflexão. De forma a vocês conseguirem tomar pequenas atitudes, pequenas coisinhas, ou pelo menos tomar consciência
Diz assim: "Eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu só preciso de desfrutar da minha sensualidade, que não o estou a fazer". Hum, e claro que eu vou ter que explicar que cultivar esta sensualidade, cultivar prazer fora da sexualidade, são coisas diferentes. Ora, vamos lá por partes. É que muitas das vezes associa-se que ser sensual, automaticamente temos que ter mais sexo. Não é? Ou então, se eu sou sensual, sou provocadora, vou ter que ter sexo e eu não quero ser sensual, porque se eu for sensual implica ter sexo, eu não quero ter sexo hoje. Então eu vou travar o meu lado sensual, eu vou travar o ser provocadora porque eu não quero sexo hoje, ou não quero esta semana, ou estou chateada, não quero, não quero, não quero. Muitas das vezes vocês não estão com libido e com desejo pelo vosso companheiro e querem ter esse desejo e querem ter essa libido e muitas das vezes vocês não têm porque vocês próprios barraram isso. Porque acredita-se que se eu for sensual, se eu hoje tiver um comportamento sensual, se eu me vestir de forma que para mim é sensual, isto vai implicar ter sexo. E eu não quero ter sexo. E isso leva-nos a outra questão, que é: e por que não? E porquê que não queres? Se é prazeroso, se é bom para os dois, se aproxima o casal, se é o ato de mais intimidade que tu possas ter com o teu companheiro, por que não? Isso leva-nos a outra questão, mas pode ser que fique para outro episódio. Por isso, não tem uma coisa a ver com a outra. Quanto mais sensual eu me sinto, mais segura eu me sinto, mais gosto de mim, mais boa vibração tenho, mais leve eu fico e melhor estou na relação. E melhor estou no meu papel como mãe, como esposa, como filha, quando eu estou bem com a vida. E a mulher nasceu sensual, nasceu e tem que desfrutar disso. E agora, há pouco eu lembrei-me de uma coisa que eu vos estava a dizer que se eu me sinto sensual a vestir isso, porque é que eu não visto? É curioso, porque se olhar para trás, a sensualidade é gira porque ela tem fases diferentes também. A sensualidade não é só o que eu visto, não é só a lingerie, o salto alto e a maquilhagem, vem de dentro, mas às vezes eu sinto-me mais quando estou com determinadas roupas. E eu acho muito curioso que há uns anos atrás, se calhar eu olhava para a sensualidade como uma roupa mais provocadora e que estaria mais sensual. Hoje eu consigo sentir-me sensual de gola alta. Portanto, não tem a ver com a roupa que eu visto, mas pode ter. É giro, não é? Porque isto é um bocado contraditório. Não tem a ver, mas pode ter. Porque não tem a ver porquê? Porque então, se tivesse a ver com a roupa, eu ia associar a sensualidade a uma roupa toda, um vestido zaço, com um decotezaço, uma coisa, não é? E se eu me sinto sensual de gola alta, se eu me sinto sensual de t-shirt, por isso a sensualidade é muito mais do que aquilo que nós temos e falamos de exterior, de roupas, não quer dizer que não nos ajude, mas temos que ser muito, muito mais do que isso. Então pode ser o ouvir uma música, pode ser o tomar um banho sem pressa, pode ser usar um perfume, pode ser isso tudo que nos ajude a recuperar a sensualidade. E aqui o importante é nós sentirmos vivas. E isto é uma frase muito minha. Sentir viva. Há mulheres que não perderam a libido, elas perderam foi a ligação com a vida, elas não estão vivas, elas não estão a florescer. E quando uma mulher deixa de sonhar, de brincar, de criar, de sentir entusiasmo pelas coisas, o desejo normalmente costuma desaparecer também com isso tudo, e vai desejo, vai sensualidade, vai líbido, vai tudo e um par de botas, como eu costumo dizer. Por isso é que muitas das vezes, quando me chegam aqui e dizem eu quero trabalhar a libido, eu quero trabalhar o desejo, eu quero recuperar a minha relação, quantas vezes eu dei por mim a trabalhar com a pessoa a vida profissional dela? E não foi para isso que ela cá veio, mas foi isso que estava a disputar uma dificuldade no relacionamento. Ou então a trabalhar outras coisas que não tinha nada a ver com o relacionamento. Porque é mesmo isto, as mulheres perderam-se, deixam de brilhar e nós temos que ir mexer naquilo que está a fazer com que esta mulher perca o brilho. E às vezes não são as relações. As relações são um dano colateral.
ok? No meio disto tudo, durante anos, vocês sabem, eu acho que já sabem aos episódios que eu já gravei, eu acho que vocês já sabem que eu costumo até partilhar algumas experiências minhas e faço questão de partilhar, porque a vida não é cor-de-rosa e nós às vezes olhamos para outras pessoas e achamos que a vida dela é maravilhosa, que elas são lindas e maravilhosas e todos nós temos desafios. E eu vou partilhando algumas coisas que aconteceram comigo também. E aqui há uns anos eu esperei validação do exterior. Validação a nível profissional, validação do meu companheiro, validação da minha família, validação de amigos. Não quer dizer que às vezes a gente não fica ali, ai, estou a precisar de uma validação, depois pensa assim, Mariana, acorda para a vida, não precisas de validação nenhuma. O que importa é aquilo que tu acreditas e que dás o teu melhor e que tu acreditas nisso, tu já estás validada. Mas, efetivamente, às vezes nós precisamos de validação. Isto tem história, tem a ver com o meio em que crescemos, com aquilo que acreditamos, com as crenças que nos enraizaram, com as experiências que já passamos. E então, muitas das vezes, nós mulheres, e estamos num mercado muito competitivo, porque competimos umas com as outras, que é uma estupidez, mas é um facto. Muitas das vezes é isso que acontece. Nós esperamos validação externa. Nós esperamos elogios, aprovação, e uma mulher sensual não é a que recebe mais atenção, é a que depende dela, porque a sensualidade depende dela, depende da maneira como ela vive a vida, como ela se posiciona, da confiança que ela tem. E muitas das vezes nós abafamos a nossa sensualidade porque estamos à espera de ser validadas, estamos à espera que os outros reconheçam isso em nós. Então, aqui o importante é nós reconectarmos com a nossa energia feminina, não no sentido mais esotérico, mas no sentido de permitir-nos receber mais, de permitir-nos ser cuidadas, permitir-nos deixar o controle muitas das vezes, controlar menos as coisas, sentir mais e viver menos em modo de tarefas e de checklist, ok? Por isso aqui fica uma dica. Se vocês quiserem fazer uma checklist, já que somos muito boas a cumprir checklists, a minha dica fica: vamos fazer uma checklist de tudo aquilo que eu preciso saber para me sentir mais sensual, para me sentir melhor comigo. E agora cumpram lá essa checklist, como nós sabemos fazer muito bem em outras áreas da nossa vida. E para terminar este episódio, talvez vocês não precisem de recuperar a vossa sensualidade, talvez precisem apenas de voltar a encontrar a mulher que nós fomos deixando para trás. Porque a sensualidade não é algo que se aprende. Nós já somos sensuais e só precisamos é de recuperar essa confiança e os comportamentos que nos potenciam nessa sensualidade. Por isso, olha, eu também vou fazer a minha reflexão sobre esta sensualidade, porque eu gosto de ser sensual nos eventos onde estou, gosto de ser, e isto não tem contexto erótico, ok? Gosto de ser sensual num contexto erótico com o meu companheiro, gosto de ser sensual comigo, olhar-me ao espelho e sentir-me sensual. Independentemente de se estou a vestir uma roupa que me põe mais sensual, se estou a usar um batom, se estou a usar salto alto, ou se estou de t-shirt ou de gola alta. E aqui é a essência. Por isso, fica aqui a reflexão para vocês pensarem porque é que não estão a ser sensuais quando nasceram com sensualidade para dar e vender. Meus amores, desejo-vos uma semana cheia de sensualidade e com muitas boas vibrações. Beijinho! Sem ruído, sem disfarces. O que sinto, o que penso, o que sou, numa mente